Olá, mais uma vez, graça e misericórdia de nosso Deus triuno sejam operantes ininterruptamente em todos os sentidos na vida de todos vocês. Templos. Atos capítulo 17, versículo 24. Deus, que fez o mundo e tudo que nele existe, é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Hoje me atrevi a falar um pouco sobre esse assunto que não é polêmico, mas, infelizmente, pela comum interpretação de muitos adeptos do cristianismo, acaba por ser polemizado, como muitos outros assuntos bíblicos. E é bem verdade e incontestável que Deus não habita num espaço físico feito de tijolos ou madeiras, com os respectivos demais materiais que compõem um templo. Mas também é verdade irrefutável que Deus habita no ajuntamento solene daqueles congregados nesse espaço e que lhe dedicam um culto composto de uma verdadeira adoração. É muito claro que o espaço em si não é o foco quando se trata de cultuar a Deus, mas o fato de que, em espírito e em verdade, num lugar adequado, haja a reverente prestação de culto, com reverentes ações para o louvor da graça e da glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Convenhamos que é realmente um problema traduzido em pecado o fato de se devotar a um templo ou denominação um apreço fora de ordem, ou seja, um tipo de idolatria que faz com que o membro se empenhe numa subserviência a criaturas, ao invés de se dedicar única e exclusivamente ao Criador, o único que é digno de louvor, honra e glória. Observemos que na sequência desse mesmo texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 17 e versículo 29, há uma clara advertência sobre a idolatria quanto a quaisquer elementos criados. Portanto, inclusive a igreja, que é o templo construído por mãos humanas. Como filhos de Deus, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. É, pois, a partir de uma advertência como essa, reconhecer que é relevante que levemos a sério e em conta que a igreja não deve ser um local perceptível como um ambiente glamuroso que ostenta luxuosidade e atrativos confortáveis em detrimento daquilo que crucialmente importa aos servos de Deus, cuja finalidade é, em síntese, utilizarem um espaço apropriado para serviços de sincera, verdadeira e reverente adoração ao único Senhor de tudo e de todos. No final das contas, e para desfecho desse assunto de hoje, é válido considerar que, num contexto de censura, proibição, perseguição, torturas e até mortes por causa de Cristo, como ocorre, por exemplo, com cristãos em regimes ditatoriais, comunistas ou em países dominados por islâmicos ou por outras facções fideístas,
ferrenhamente anticristãs, é compreensível, viável e admissível que não haja templos próprios para a congregação dos fiéis discípulos de Cristo, de tal modo que sejam sempre improvisados os locais para reuniões solenes, com as ações cultuais comuns aos dotados da fé cristã. Mas, em países como é o caso do Brasil, não se justifica essa condição de destemplados ou desigrejados para os irmãos em Cristo, a considerar simplesmente que, a despeito de uma democracia parcial que afeta inclusive a fé cristã, não há impossibilidade de congregação ou comunhão espiritual para os membros do corpo de Cristo. Encerro essa mensagem de hoje com a enfática sentença proferida aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, pelo qual temos a seguinte sentença imperativa: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Fato é que esse texto é a coroa desse assunto, e ele fala por si só, sem que seja necessário que eu o explore no sentido de tentar convencer a quem quer que seja pela minha capacidade. Portanto, e afinal, que o Espírito da verdade nos conduza sempre a um desejo cada vez mais intenso e profundo de estarmos juntos entre irmãos como membros de um só corpo, para que ofereçamos ao nosso bom Senhor o culto vivo e racional, pela disposição de nossas mentes e corpos que foram criados, sobretudo, para uma exclusiva adoração ao nosso soberano Criador e uma imensa, intensa, incessante satisfação nele. Espero mais uma vez em Deus que mais essa breve reflexão encontre espaço na mente e coração de todos vocês que hoje me fizeram companhia e que seja uma porção frutífera para auxílio na jornada cristã de todos vocês. E, sobretudo, como sempre, seja para a sempiterna glória do nosso bom e soberano Senhor. Em conformidade com a boa, agradável, perfeita e soberana vontade de Deus Pai, segue mais uma vez meu fraterno abraço, na intensidade da preciosa e indispensável comunhão minuciosamente efetuada pelo Espírito Santo, bem como na medida do crucial e perfeito amor de Cristo Jesus. Amém.